Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e chegou a hora da gente juntar a nossa ordem de sacerdotes e navegar por ilhas sagradas para conseguir influência suficiente para definir quem vai ser a sucessora da sacerdotisa da Lua, também conhecida como Luna. Então siga o Coelho e aprenda a jogar. Esse vídeo é um apoio Paper Games. Confira na descrição desse vídeo os canais da editora. E Ludotable, a melhor opção para mesas de board game. Acesse a fanpage da Ludotable pelo link na descrição do vídeo. Cada jogador escolhe uma cor e recebe os noviços, os templos, a peça do membro do concílio da cor escolhida, além de 5 pontos de influência e a folha de resumo do jogo. Escolha um jogador para iniciar a partida e entregue um medalhão de jogador inicial para ele. Monte a ilha do templo com suas 4 partes. Então, começando pelo portão, coloque uma quantidade de tabuleiros do templo igual o número de jogadores na partida. Aqui eu vou fazer um setup para 3 jogadores. Então deixamos virados para baixo o último tabuleiro. Repare que cada um desses tabuleiros tem uma cor diferente. Veja qual cor ficou de fora e remova do jogo todas as pedras do templo daquela cor. Separe as pedras do templo de número 1 a 4 que ficaram em jogo. Como estamos jogando com 3 jogadores, uma delas ficou de fora. E distribua entre os jogadores essas pedras do templo. E cada jogador coloca sua pedra e um dos seus noviços na posição correspondente no templo. Agora coloque um livro da sabedoria em cada uma dessas pedras. Então posicione as pedras do templo restantes e a pedra do guarda no entorno do tabuleiro da seguinte forma. Primeiro, posicione a pedra do guarda de menor valor próximo ao portão. Então posicione as pedras do templo igual ao número de jogadores em ordem decrescente. Como estamos montando um jogo para 3 jogadores, posicionei a peça de número 28, 27 e 26 depois da pedra do guarda de número 2. Então posicione a pedra do guarda seguinte e as pedras do templo seguindo a mesma sequência até ter posicionado todas as peças. Então posicione a figura do guarda do templo na pedra do guarda de valor 6. Agora empilhe as 4 fichas de tempo com o lado da chama da vela para cima. Coloque a ficha com o número 1 por baixo e as demais por ordem de tamanho em cima. Começando pelo jogador inicial, os jogadores empilham suas peças de membro do concílio na primeira cadeira do concílio de sacerdotes. Posicione as 7 ilhas sagradas aleatoriamente em volta da ilha do templo. Coloque em cada uma dessas ilhas uma quantidade de fichas de favor igual ao número de jogadores na partida e que correspondam ao símbolo mostrado na ilha. Pegue a figura da sacerdotisa da Lua referente ao número de jogadores da sua partida. Para 2 e 3 jogadores, a de valor 5. Para 4 jogadores, a de valor 6. Então posicione a figura da sacerdotisa da Lua, do mestre construtor e do apóstata nas ilhas sagradas. Esse posicionamento pode ser da maneira como desejarem, podendo ter, inclusive, mais de uma figura na mesma ilha, se quiserem. O jogo possibilita um setup para suas primeiras partidas que facilita bastante no entendimento das regras dele. Para isso, você deve utilizar o verso das ilhas sagradas e organizá-las pelos seus números. Além disso, você deve posicionar a quantidade de noviços e templos mostrados em cada ilha, e também posicionar a sacerdotisa da Lua, o mestre construtor e o apóstata nos espaços indicados em suas ilhas. Caso você opte em fazer esse setup pré-selecionado, você deve pular a fase preliminar do jogo que eu vou explicar agora. Se você fez o setup avançado, faça a fase preliminar do jogo, que consiste em posicionar um santuário e 4 duplas de noviços nas ilhas. Começando pelo jogador inicial, ele escolhe uma ilha e posiciona um santuário nela. Em ordem horária, os outros jogadores fazem o mesmo, e nesse início de jogo não podem posicionar seu santuário em uma ilha que já tem o santuário de outro jogador. Novamente, começando pelo jogador inicial, ele posiciona 2 noviços em uma ilha que não tenha nenhuma de suas próprias peças, incluindo seu santuário. Peças de outros jogadores não importam aqui. Continue em ordem horária entre os outros jogadores, posicionando 2 noviços em uma ilha, até que todos tenham posicionado 8 noviços. Por fim, cada jogador recebe uma ficha de favor das 2 ilhas onde ele não posicionou suas peças. Por exemplo,
O jogador branco não posicionou peças nessas duas ilhas. Portanto, ele pega uma ficha de cada uma dessas ilhas. O Luno é jogado em 6 rodadas e cada uma delas tem 2 fases. A fase de ação e a fase de pontuação. Na fase de ação, começando pelo jogador inicial e seguindo em ordem horária, os jogadores vão poder escolher uma única ação para realizar. Elas podem afetar os seus noviços ou consumir as fichas de favor. Os noviços posicionados sobre as ilhas são considerados ativos. Apenas os noviços ativos podem realizar ações. Após utilizar um noviço em uma ação, posicione-o fora da ilha, e de preferência entre a ilha em que ele estava e o tabuleiro principal. Dessa forma, você vai saber a qual ilha aquele noviço pertence. Se deixar entre as ilhas, pode acabar se confundindo. Essas são as fichas de favor. Cada jogador só pode ter uma de cada tipo por vez. Você pode retornar uma dessas fichas para sua respectiva ilha para fazer a ação correspondente a ela. Vamos ver agora os tipos de ações que você pode fazer em uma ilha sagrada. A ação Favor do Sacerdote deixa você usar 2 noviços para pegar uma ficha de favor daquela ilha. E se você tiver um santuário nessa ilha, você só precisa usar um noviço. Outra ação disponível é a ação de recrutar. Nessa ação, use 2 noviços para recrutar um outro noviço da sua reserva. Coloque esse terceiro noviço inativo ao lado dessa ilha. Outra ação disponível é devolver uma ficha de santuário para sua ilha, usar 2 noviços para construir um santuário na ilha em que o mestre construtor se encontra. Você só pode ter um santuário em cada ilha, mas as ilhas podem ter santuários de mais de um jogador. Os santuários têm vários benefícios. Eles valem 4 pontos de vitória no final da partida e também permitem que você faça a ação de favor do sacerdote e promoção utilizando apenas um noviço. E ele também conta como um noviço na fase de pontuação, na hora de pontuar a sacerdotisa da lua, que ainda vamos conhecer essa fase de pontuação, assim também como a ação de promoção. Outra ação disponível é usar uma ficha de favor, de erva, para reativar 1 ou 2 noviços inativos em uma única ilha. Essa ação não pode ser feita na Ilha de Ervas. Existem 3 ações de movimento que podemos fazer. Uma delas é a jornada, que você pega qualquer quantidade de noviços ativos de qualquer quantidade de ilhas e posiciona ao lado de qualquer número de ilhas. Esses noviços ficam inativos. Outra opção é utilizar a ficha de favor de maré. Nessa ação, você pode mover qualquer quantidade de noviços ativos ou inativos para o lado de qualquer número de ilhas sagradas. Esses noviços podem vir do Pier, que já vamos conhecer. Todos os noviços movidos ficam inativos no final da ação. E a terceira ação de movimento é o veleiro. Aqui você pode devolver a ficha de favor de veleiro e pode mover 1 ou 2 noviços ativos de uma única ilha sagrada ou do Pier para outra ilha sagrada. E esses noviços permanecem ativos. Vamos conhecer agora as ações disponíveis no templo. Uma delas é a ação de promoção, em que você usa 2 noviços, deixando um inativo na ilha e o outro para assegurar uma pedra do templo livre e aprovada que tenha o mesmo símbolo da ilha em que você tirou o seu noviço. Para a pedra do templo estar aprovada, ela precisa estar entre o guarda e o Pier. Nessa ação, se você tiver um santuário na ilha, você só precisa de um noviço nessa ação, o que vai posicionar na pedra do templo. Nessa ação, se você tiver uma ficha de suborno, você poderá assegurar uma pedra do templo não aprovada, ou seja, entre o guarda e a próxima pedra do guarda. Outra ação que você vai poder fazer é a santificação, que é mover uma pedra do templo que esteja aprovada e assegurada com um de seus noviços para o seu espaço correspondente no templo. Caso você tenha segurado uma pedra do templo ainda não aprovada, você também pode utilizar uma ficha de suborno para santificar uma dessas pedras. Com ou sem suborno, você ganha os pontos de influência igual ao número impresso na pedra do guarda.
Quando um noviço entra no templo, ele pode deslocar outros noviços adversários que estejam lá. Isso acontece se ele entrar adjacente a um noviço adversário que esteja em uma pedra do templo de valor menor e que não esteja protegido por um livro da sabedoria. Nesse exemplo, essa pedra do templo tem valor 8. Normalmente, esses dois noviços seriam deslocados para o pier, porque eles estão em uma pedra de valor 1 e valor 2. Mas, como eles estão com o livro da sabedoria nas pedras, ele protege esses noviços do deslocamento. Caso um noviço seja deslocado dessa maneira, ele vai para o pier da Ilha do Templo e o jogador que deslocou esses noviços ganha 1 ponto de influência por noviço deslocado. Os noviços no pier podem ser resgatados através das fichas de veleiro ou maré. Aqui, vimos que os livros da sabedoria protegem os noviços desse deslocamento adversário. Com a ficha de favor do livro da sabedoria, podemos reposicionar qualquer livro do templo, inclusive um que esteja protegendo um adversário. Reposicione para um noviço que ainda não tenha um livro e ganhe 1 ponto de influência. E a última ação disponível no templo é o Concílio de Sacerdotes. Aqui você pode usar qualquer número de noviços de uma única ilha para mover o seu marcador, esse mesmo número, no concílio. Se você parar em um mesmo espaço que outro jogador, coloque seu marcador em cima do marcador adversário. Mas se for o último espaço do concílio, coloque o seu marcador embaixo da pilha. Outra ação disponível é expulsar o apóstata. Para isso, use qualquer quantidade de noviços na mesma ilha que o apóstata e mova sua figura o mesmo número para outra ilha em sentido horário. Outra ação é a ação de noviço temporário. Aqui, substitua um noviço durante outra ação, retornando a ficha de favor de noviço em troca de um noviço ativo durante a realização de uma única ação. Então, por exemplo, eu poderia retornar essa ficha para assegurar essa pedra do templo da ilha de noviço, utilizando apenas o noviço que assegura a pedra. Mas caso eu tivesse um santuário nessa ilha, eu não poderia utilizar essa ficha de noviço para economizar o noviço que assegura a pedra do templo. E outra exceção no uso dessa ficha é utilizá-la para pegar a mesma ficha de noviço. A última ação disponível é meditar. Caso você não queira ou não possa realizar uma ação, vire a ficha do tempo do topo da pilha em uma segunda pilha. Sua rodada não encerra e você ainda pode realizar outras ações quando voltar para sua vez. Quando a última ficha de tempo da pilha for virado, a rodada encerra imediatamente e o jogador que virou a última ficha ganha 1 ponto de vitória. E o jogador à esquerda desse jogador que virou a última ficha de tempo recebe o medalhão de jogador inicial para a próxima rodada. Essas são as ações possíveis no jogo. O jogo tem muitas ações e no início você vai ficar um pouco perdido mesmo. Mas ele vem com uma colinha aqui que você pode consultar todas as ações disponíveis e também como proceder na fase de pontuação, que é o que a gente vai conhecer agora. Quando a rodada terminar, entramos na fase de pontuação. Primeiro, vamos pontuar a sacerdotisa da lua. Na ilha em que ela se encontra, conte os noviços ativos e santuários de cada jogador. O jogador com maior número ganha a maior pontuação mostrada na figura da sacerdotisa. Os segundo e terceiro lugares ganham a menor pontuação cada um. Nesse exemplo aqui, o jogador vermelho tem 2 noviços ativos e 1 inativo. Só esses noviços aqui vão contar para a pontuação da sacerdotisa da lua. O jogador azul tem 1 noviço e o jogador branco, embora não tenha nenhum noviço na ilha, ele tem um santuário, que também conta para essa pontuação. Então aqui temos o jogador vermelho ganhando 5 pontos de vitória, enquanto que o jogador azul e o jogador branco vão receber 2 pontos cada. Os empates são resolvidos de acordo com a pontuação das peças no concílio. Quem estiver mais à frente, ganha. Em caso de mais de um jogador na mesma posição, o que estiver em cima é o vencedor do empate. Na ilha em que se encontra o apóstata, conte os noviços ativos e inativos de cada jogador naquela ilha. Cada jogador com noviços na ilha perde a mesma quantidade de pontos de influência mais 1. E o apóstata não afeta santuários.
Então, nesse exemplo, o jogador azul perde 4 pontos porque tem um noviço ativo, 2 noviços inativos, mais 1. O jogador vermelho perde 3 pontos e o jogador branco, embora tenha um santuário aqui, não perde ponto nenhum. Cada jogador ganha 1 ponto de influência por noviço no templo. Essa rodada de pontuação acontece depois de todas as 6 rodadas do jogo. E depois dessa fase de pontuação, tem uma fase de preparo para a rodada seguinte. Coloque todos os noviços inativos de volta em suas ilhas. Agora as figuras da sacerdotisa e do mestre construtor se movimentam em sentido horário para outra ilha. Eles vão andar uma quantidade de ilhas igual ao número impresso na figura. No caso do mestre construtor, será sempre 4. No caso da sacerdotisa, pode ser 5 ou 6, dependendo do número de jogadores na partida. O apóstata se move no sentido horário para a ilha seguinte com pelo menos um noviço ativo. O guarda do templo se move para a próxima pedra do guarda. Remova do jogo a pedra em que ele estava. Quando o guarda chegar na última pedra, a última rodada começa. Então vire de volta todas as fichas de tempo e a próxima rodada se inicia. Ao final da 6ª rodada, vocês vão fazer a fase de pontuação normalmente e ainda vão receber mais pontos de influência em outras 3 categorias. Cada santuário seu construído vale 4 pontos. Cada ficha de favor não utilizada vale 1 ponto de influência. Os jogadores recebem os pontos de influência igual ao mostrado no espaço em que sua peça do concílio se encontra. O jogador com mais pontos de vitória, claro, é o vencedor. E em caso de empate, quem estiver mais à frente na trilha do concílio quebra esse desempate aí. O jogo tem outras variantes também para 2 jogadores e também para o jogo solo, que você pode conferir aqui no manualzão do jogo, beleza? Então, ó, regras do Luna aí para vocês. Como sempre, deixa aí aquele seu feedback legal nos comentários aqui do vídeo. Deixa o seu joinha, a sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito no Siga o Coelho. Não esquece de conferir também as outras redes sociais, como o Instagram e a fanpage que está aí na cartelinha final aqui do vídeo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, eu sou o Davi Coelho, a gente se vê no próximo vídeo.